Oi, tudo bom, meus amores? Cheguei. Já aquecendo a voz aqui, porque falar cansa a voz também. Tati, meu amor, como vai? Marcos Fox, Alisson Barros. Oi, gente. Muito obrigado. Cheguem mais. Obrigado. Quem falou isso? Aimbere Camará. Eita! Tudo bom, gente? Onde é que vocês estão? Oi, Cris Gonçalves. Cristiliane Lemos. Tudo bom, meu amor? Carol. Ei, a minha irmã, minha mãe, Dona Odete, Sueli. Minha irmã. Gente, família, amigos. Hoje é uma noite tão maravilhosa. Como vão, gente? Hoje é dia de falar com o Tiago Donato Abravanel Corte Gomes. 5 nomes, gente, porque ele não é, né? Ele é generoso até no nome. Tiago Donato Abravanel Corte Gomes. Tiago Abravanel vai chegar aqui já já para conversar com a gente. Eu estou chegando antes para... Tudo ótimo, honorado. Gente, estamos aqui para poder distrair um pouco o povo, conversar, contar histórias. Eu tenho um monte de coisa para perguntar por Tiago Abravanel e muitas curiosidades. Ele já chegou aqui, não vou perder tempo, porque ter o Tiago Abravanel não é para qualquer um. Vou convidar meu amigo para entrar aqui, tem muita coisa para conversar. Ei, Tiagão. Cadê? Oi. Não acredito! Olha o branco aqui nas Alemanhas, sem tomar sol, e você tá tão lindo. Muito obrigado, meu amor. Ai, obrigado você, meu lindo. Gente, quanto tempo, meu pai do Obrigado pelo céu. seu tempo, pelo privilégio de estar com você aqui. Tá boa a câmera aqui assim? Tá. Peraí. O... Oi, gente da live, tudo bem? Aê! E aí, meu Obrigado, meu lindo? amor. Obrigado você pelo convite. Eu sou fã, assim, há muito Não. tempo, Brasil. Há muito tempo. Aliás, as pessoas nem imaginam sobre Vamos isso que a gente começar vai contar. cronologicamente. Cronologicamente, da onde a gente se conhece, né? Você tinha 8 anos quando eu te vi, quando eu te conheci, né? Foi. Porque o teatro da tua mãe, maravilhoso. E eu era muito amigo da Companhia Baiana de Patifaria. Isso. E só baiano para fazer essa coisa de dar canja em peça. Não é? Eu falei isso para você, gente. Aí falaram assim: Edson, vem dar uma canja na nossa peça. Eu falei, gente, eu já dei canja em trio elétrico, mas em peça. Aí eles me convidaram para fazer uma participação nas Nas noviças Noviças rebeldes. Rebeldes. E você tava lá, via toda E hora. gente, vocês não têm noção. Eu era rato de coxinha de teatro e eu era fã desses meninos, assim, tipo, Maravilhoso. de uma Beijo pro maneira Lelo, pra muito. companhia toda. Ah, para toda a companhia baiana de patifaria, amo demais. E aí eu me lembro que eu ficava na coxinha, que eu ia. Minha diversão era sair do colégio em dia de espetáculo e ir para o teatro para ver eles se arrumando, conversando, falando besteira, passando Wolf Maia, som. né? Hã? Direção do Wolf. Direção do Wolf, exato. E aí ficou em cartaz lá no teatro da minha mãe, que era o Teatro Imprensa. E aí eu me lembro que um dia falaram: o Edson Cordeiro vai fazer a participação no final de semana aqui. Eu fiz, gente, não, para tudo. E eu era, sei lá, eu não sabia nada da vida ainda, eu só amava tudo aquilo ali. E aí, um dia, e aí conta, Edson, você Não, aí foi foi chamado para engraçado, fazer porque a eu peça. tinha que entrar de freira. E me deixaram no camarim. Aí eu vi um monte de maquiagem. Aí o que que eu fiz? Pus tudo no rosto. Aí eu Aham. parecia uma Marilyn Monroe freira, assim,
Marilyn Monroe vestida de freira. Aí o Wolf assistiu, né? E ele falou, nossa, mas olha, freira não usa tanta maquiagem, não, assim. Eu falei, Boa, Bi. gente, eu não vou Essa perder freira tá mais oportunidade. pra El que Maravilha, né? Imagina. Não, Mael, e aí eu fiz em Salvador depois também. Mas é claro, né? Porque você é maravilhoso. E os meninos Ah, eram mas eu amo maravilhosos e teatro. tudo. O teatro é a minha formação. Eu fiz musicais antes de ser cantor. Por isso que a gente tem tanta coisa em comum e tanta coisa e pessoas maravilhosas que passaram na sua vida, que passaram na minha também, que eu quero Sim. conversar. Mas vamos conversar aqui. Tiago Donato Abravanel Corte Gomes. Cinco Grande nome, né? nomes maravilhosos. E você está com 32 anos agora. 32. Então, desde os 8 anos que você já é ator, já está na história, né? Eu tô aí há um tempo já, assim, como a minha mãe era administradora do Teatro Imprensa, né? Que, aliás, minha mãe te mandou um beijo Mande um beijo gigantesco. para Cíntia, Falei maravilhoso. para ela que eu ia conversar com você. Ela falou assim: ah, eu vou ir na sua casa. Mãe, segura aí. Acompanha Uma a das suas live casas é pelo. ótimo, né? Para pegar o Wi-Fi do vizinho, né? Porque... Eu falei, mãe, é só, você entrar, é só entrar no coisa, no Instagram. Beijo para ela. Não sei se ela já tá aqui, mas enfim. Aí eu frequentava o teatro desde muito cedo, né? Por conta de ser o trabalho da minha mãe, ter a possibilidade de sempre estar no trabalho dela. E ela tentou me segurar ao máximo para que isso não virasse a minha profissão tão cedo. Que isso Ela tinha uma ideia fosse. de alguma coisa que ela sugeria para você? Alguma coisa? Ela tinha certeza de que eu seria ator, Ah, artista de ela nem teatro, assim. devagava assim. Ela só tentou me segurar para que eu não perdesse a delícia da infância, né? Porque é isso, assim, tipo, eu ter a oportunidade de estar num espaço cênico e tal, não sei o quê, isso é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, você se tornar profissional muito cedo gera responsabilidades enormes e que ela achava que ainda que talvez não fosse preciso. Mas Mas foi ela não. bonito isso dela, da Cíntia, de não ter essa coisa de mãe de Miss, né? Aquela Não. de Miss infantil, assim, de empurrar isso porque você tem duas irmãs, as suas irmãs nunca pensaram nisso. Ou Não, pensaram? não. Uma estudou fotografia e a outra fez gastronomia, não deixam de ser áreas artísticas também, né? Mas não, Mas elas não nesse tinham o lugar, mesmo encantamento que você tinha. Assim. não. Ah, Não, definitivamente. Aliás, acho que elas ficavam, às vezes, até de saco cheio. Ai, tem que ir pro teatro hoje. tá. E A para mim, ir pro Lígia e teatro Lívia, era né? tipo, uau! Era meu parque de diversão, imagina. Eu vendo a Bibi dirigir, imagina. O Tipo, que eu ela tinha. dirigiu lá no teatro? Cara, a Bibi dirigiu algumas coisas no teatro, mas acho que o que eu tinha visto. Mas não é ela não como performer, Não, não, diretora, Ah, tá, diretora. não. Eu não me lembro qual era o espetáculo, acho que E era. você lembra do contato com a Bibi, assim? Eu era muito Você ficava pequeno, quietinho, assim. assim, tímido. Então, eu era muito pequeno, então eu não tinha muito essa noção do tamanho que era Bibi Ferreira. É, Então, tipo, para mim, eu sabia que era uma mulher importante do teatro, mas era mais uma mulher importante ali, como tinham vários, vários, né? Atores, enfim, técnicos, iluminadores e tal. E aí, enquanto não começava o ensaio da peça, eu ficava correndo pelo teatro, subia no palco e me exibia e fazia, olhava para a bambolina e pegava a cortina e brincava. Até a hora que chegava e a Bibi falava assim, agora a tia vai trabalhar e senta aqui do meu lado. E aí eu ficava do lado dela, assim, quietinho e prestando Depois, atenção. depois, quando a gente conversar, você vai lá no meu IGTV, eu faço uma imitação, eu tenho uma personagem que eu faço que é a Bibi Ferreira. Eu faço a Bibi que você vai ficar assustado. Baixa, Mentira. baixa a Bibi em mim, porque eu sou muito fã da Bibi e eu consigo fazer a voz da Bibi igualzinha. E eu fiz com o Roberto Camargo da Terça Insana, o ator da Terça Aham. Insana, e eu participei da Terça Insana fazendo Bibi Ferreira. Então você, depois que a gente começar, vai lá no IGTV, ver Edson Cordeiro e Betina Botox. Eu e todo mundo que tá aqui na live, né? Porque eu já tô curioso agora. Imagina o povo Eu lá. amo Bibi, eu amo, amo.
E você chegou a. Olha, eu já entrei em outro assunto. Você chegou a assistir a Amanda Costa fazendo no teatro? Não, Que não estava no Brasil, não eu consegui não. Eu tava assistir. no Brasil e não consegui Você não ver, viu? gente. Enfim, e disseram que era maravilhoso. Aliás, a Amanda é maravilhosa, amo de paixão. Amanda, nossa, Absoluta. essa geração maravilhosa que é a sua geração é tão preparada para musical. A minha geração, vou confessar aqui, eu não vou falar mal da minha geração, mas a Ah, gente não. fazia musical meio na raça, entendeu? Eu fiz Eu me lembro, Hair. eu me lembro que na época que eu escutava o seu CD. Pode ser que tenham pessoas aqui na live que não saibam nem o que é CD, mas, enfim. Já tá assim, né? Já tá assim, né? Tipo, disquete. Tem gente que não sabe mais o que era disquete, né? Muito louco isso. Mas, enfim, essa não é a questão. O Botox já grita aqui na hora. Mas eu me lembro que na época que eu ouvi os seus CDs, a, o. Ai, meu Deus. Miguel Bramonte? Não. Quem era seu backing vocal que trabalha com teatro musical hoje também? Rogério Matias. Rogério Matias. Já Rogério fiz uma Matias live era. com ele, já fiz uma live com ele maravilhosa. Ele, Ai, live Rogério é maravilhosa. Ele é maravilhoso um também. grande, Muita grande artista. saudade. E aí eu me lembro do seu cabelão e aí eu queria ter o cabelo comprido para lembrar o Você Edson teve o Cordeiro, cabelo gente. comprido? Eu tive. Eu vi um rabinho, uma coisa aqui. Aham, tive cabelo comprido. Eu falei assim, Brasil queria ser igual o Edson, cantava, jogava o cabelo, já era inspiração. Não, mas E porque aí, no ó, meu ó o que tempo, aconteceu. eu também. A gente não tinha essa técnica tão que vocês têm, mas tinha uma raça danada, né? O que compensava a falta de escola, assim, que a gente não tinha essa formação toda. Eu trabalhei com o Alonso, que você trabalhou também, o Sim, sim, coreógrafo, maravilhoso. Alonso Barros, e ele começou a fazer a coreografia do Hair, que a gente fez na época. Mas era uma coisa, assim, muito na raça, assim. E quando eu assisto essa nova geração, como você, como outros, Rogério e outras pessoas maravilhosas. É fantástico como vocês estão tão bem preparados para o que der e vier assim de complicação de música. O Miss Saigon, né, você fez. Eu fiz, foi maravilhoso. E vou te falar, já não sou mais da nova geração, né? Já tem uma geração vindo aqui, Ainda amor. mais, né? O quê? É. Eu fiz a Pequena Sereia agora foi ano passado que eu fiz a Pequena Sereia? Não. 2018. 2018. 2 anos. Eu fiz a Pequena Sereia, aí tinha uma menina talentosíssima no elenco do ensemble. Ela fazia uma das irmãs da Ariel, a Bruna Vívolo, maravilhosa, amo de paixão. E aí um dia eu perguntei, falei assim, que ano você nasceu? Ela, 2002. Eu fiz o quê? Eles nascem nesses anos, assim. É possível alguém ter nascido em 2002? E lá dançando e cantando, toda completa, né? Elas vêm completas. O quê? É impressionante, impressionante. Mas, ao mesmo tempo, faz com que a gente que continua, né, trabalhando no mercado, que a gente aprenda com essa galera, com essa nova geração que está chegando também. Porque a gente precisa se renovar. Não adianta a gente achar que, tipo, eu não sou mais do que ela. Muito pelo contrário. Não, mas Às você vezes ela tem... não esqueça que você é a referência deles também, né? Você também é a escola deles e eles aprendem com a tua experiência também, né? Sim, assim como também aprendi muito com você, vendo você e tantos outros artistas que eu me lembro de criança olhando. A própria Amanda era uma grande inspiração para mim. Amanda fez um espetáculo sobre Carmen Miranda também, né? Fez. Você chegou a ver esse, não? Eu vi esse. Era maravilhoso. Bom, a Amanda é tipo high, assim, tipo, é muito, muito. Sou muito fã. E aí, então, tipo, eu tive, graças a Deus, eu também tive esse privilégio de nascer numa família de artista. O contrário do que as pessoas imaginam, né? Que eu estive muito ligado à televisão, e muito pelo contrário. A minha ligação foi total para o teatro por conta da minha mãe.
É. E aí, essa amplitude de enxergar as possibilidades teatrais, as possibilidades artísticas através dessas pessoas que eram minha referência, Marcos Tumura, Saulo Vasconcelos, Putz, Sérgio Rufino, Jarbas Homem de Melo, sabe assim, toda essa galera que, que, que vinha com força, assim, que a gente assistia e ficava e você babando e trabalhou aprendendo junto, com o sim. diretor musical Miguel Briamonte, que ó, Miguel Breamonte, fez esse disco aqui, ó, chegar disco de ouro. Meu primeiro maravilhoso, disco gente. com Miguel Briamonte. Eu fiz 3 discos com Miguel Briamonte e turnê pelo mundo inteiro com Miguel Briamonte. Eu fiz Miss Porque Saigon com o Miguel, foi Miguel maravilhoso. Briamonte, ele fez todas as músicas de um musical que eu fiz quando eu tinha 17 para 18 anos. Eu tenho 53 agora. E ele tinha 17 Maravilhoso. 17, obrigado. 17 para 18, o Miguel Bremonte compôs toda a música de uma ópera rock amapola, chamava Inédita na época. E lá que eu conheci o Miguel, eu tinha 17 para 18, eu falei, nossa, um dia eu vou trabalhar com esse cara, porque ele é muito bom. Tudo que ele fazia. Aí depois, quando fui fazer meu primeiro show, ele fez o disco, fez todos os discos que eu fiz no começo da minha carreira. E ele fez Miguel é Miss genial, Saigon com né? você, o que mais? Ele era diretor Musical. brasileiro, musical e maestro também na época do Miss Saigon. E foi maravilhoso. O E Miguel é ele fez muito genial, Chicago, né? ele fez o Fantasma da Ópera, ele Fez trabalhou com muitas todos esses coisas. grandes musicais, né? Eu acho que a gente não chegou a trabalhar junto de novo, mas é uma pessoa que eu admiro muito. Amor, um piano na mão dele, ele é capaz de, sabe É um Deus, fazer swing o quê, danado, né? É né? um negócio Ele, impressionante, o assim. Miguel, ele devolve ao piano a ideia original, porque o piano, não sei se todo mundo sabe aqui, o piano é considerado um instrumento de percussão. Ah, é? Piano, porque o piano, ele percute. Ele bate. É. E o Miguel leva isso tão a sério que quando o Miguel toca piano, você ouve uma escola de samba atrás. Ele consegue ter o groove, o swing danado, né? Eu sei que É. musical tem aquela coisa de respeitar a música, mas eu sei que você já deve ter tido a oportunidade de cantar outras coisas com o Miguel, de Já também. divertir, né? Mas deixa eu falar, o Team Broadway foi o primeiro musical em 2004. O Tim Broadway, ele era e ainda um curso, na verdade, Hum, que não era de formação na época. Hoje já tem uma gama de professores gigantesca e um trabalho incrível com essas crianças e adolescentes, assim. E na época, olha que louco, a gente a gente estudava os musicais com as referências que existiam em fita ainda, em fita VHS que fala? pode ser Acho que era VHS, aquelas que é, bota no vídeo ainda. E aí a gente assistia filmagens piratas de coisas que, sei lá, na Broadway e replicava isso no palco. E como ainda não tinham muitos recursos tecnológicos e obviamente que financeiros também para montagens amadoras, muitas vezes a gente dublava, a gente não cantava ao vivo. ai, interessante. A gente botava o disco, sei lá, da montagem do Hairspray, por exemplo, que era um espetáculo que eu amava, que eu conheci no Você Team fez Broadway. depois, né? E aí depois eu fiz com o Miguel Falabella, dirigindo, maravilhoso. E aí botava esse CD e a gente dublava em cena. Então, tipo, tinham números que eram... No ano que eu entrei, tinham números que eram cantado ao vivo, mas nem todo mundo podia ter microfone, porque era caro, né? Não Se tinha, era tão alugar o difícil microfone, microfonar, né? era muito difícil. E depois... E a maioria dos números eram dublados. Então a gente entrava em cena só para fazer o carão. Era meio tipo RuPaul, sabe assim? Lip sync for your life. Lip sync for your life. Exatamente. Mas é uma escola também, né? Foi isso. Mas eu acredito, e é Só é muito uma escola. engraçado, quem passou pelo Team Broadway fala, quem fez o Team Broadway, quem passou
pelo desafio de montar o espetáculo dentro do Team Broadway, amor, faz qualquer coisa dessa vida. Faz, é. Aí Porque veio o era Avoar, 2005, e você dirigiu ou você fez? em 2005 eu fiz como ator. Como ator. Vladimir Capella, não é? Maravilhoso, Vlad, Ele dirigiu, saudades. ele dirigiu meu primeiro show solo. Quando eu parei de fazer teatro e fui cantar, O eu já Vlad? conhecia o trabalho do Vladimir, eu era fã dele no teatro, Ai, e que era demais. como você, estava sempre nos camarins dos amigos, entendeu? E eu era muito fã. E aí eu falei assim, ó, vou fazer um show no Mistura Fina no Rio de Janeiro, meu primeiro show, você dirige para mim? Eu dirijo. E ele morria de medo de avião. Eu lembro que a gente foi voar para o Rio, assim, na ponte aérea, ele segurava a minha mão, quase amassou a minha mão, assim. Um grande autor, um grande diretor, um privilégio que você deve ter tido também de trabalhar com ele. Foi. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele em 2 espetáculos. Eu fiz tanto o Avoar quanto o Gato Malhado em Duriancinhá, que era direção e Dele também. adaptação dele. E tive a oportunidade de ver ele trabalhando em inúmeros espetáculos, enfim. Ele tinha uma sensibilidade inacreditável, assim, né? Inacreditável. E Uma ele fazia teatro intensidade para ao escrever, criança e né? para adolescente, né? Aham. Era uma coisa pré-adolescente também, assim. O Avoar tinha essa pegada, assim. Na verdade, o Avoar ele montou em 85 a primeira montagem desse espetáculo que ele fez. Foi em 85. É... Gente, o padre Fábio de Mello tá aqui. Beijo! Beijo, Amo! padre! A bênção! É, amo demais. Deixa eu Isso, mandar uma querido. mensagem, padre, depois vê lá. Gente, a gente depois presta atenção nas pessoas, porque a gente tá tão aqui, ó, os dois, assim. Eu sei que tá É que faz gente tanto tempo que escrevendo. a gente não se conecta, né? O Aí, povo tá escrevendo coisas maravilhosas. Beijo, gente. Já já a gente fala com você. é. Aí o que acontece? Ele montou o espetáculo em 85 e depois, em 2005, ele foi assistir o Team Broadway, esse curso que a gente fazia, a montar a apresentação, Ah, e ele ficou enlouquecido com a galera jovem e falou assim, cara, vamos montar a Voar, que tem essa pegada de jovialidade, ao mesmo tempo brincar com o lance da infância e não perder das essa criança músicas anterior, tradicionais brasileiras, né? De infância, que isso foi tão genial, né? cantiga de roda, brincadeira de Cantigas de rua, roda. sabe? Assim, era um espetáculo muito sensível. Foi o meu primeiro espetáculo profissional e foi em 2005 Cinco. e, e foi assim muito especial porque trabalhei com um monte de pessoas que nunca tinham trabalhado profissionalmente, que já faziam teatro há muito tempo, mas que era ali o início da carreira teatral de muitos jovens. Éramos 2 elencos de 11 cada um, então eram 22 pessoas no elenco. Então foi muito bacana, assim. E o Vlad foi incentivador da carreira de muitos jovens. Muita gente É boa. muito especial, assim, lembrar Infelizmente, o Vladimir dele. morreu, para quem É, sabe, mas pesquisem quem é Vladimir Capella com 2 L's, que é muito absoluto, importante. Eu maravilhoso. assisti um espetáculo que ele fez com a Maiara Magri, Maria Borralheira, inspirado na Nossa! Cinderela, né? Também Aquilo era maravilhoso. lindo, lindo. Clarão nas Estrelas. Tinha uma música até que a Gal Costa cantava no espetáculo, especialmente para o espetáculo ela gravou, sabe? E ele fez uma coisa antes que eu assisti, chamado Antes de Ir ao Baile, que era uma peça que falava simplesmente da morte. Então era uma forma de falar de uma coisa tão tabu, assim, para criança, quer dizer. É. E a criança tem essa coisa, a criança aceita as coisas e entende as coisas muito melhor que tanto marmanjo, né? Que a Ô, gente Brasil. fala, né? E era genial. Muito, assim, até mais que a gente, né? Que tenta muito não perder essa criança interior, né? Eu vejo muito você nesse lugar também dessa leveza, dessa busca por criação, né? Acho que a palavra criança vem de criação.
vem É. de Do criatividade, lúdico, né? Do vem do lúdico. lúdico. Então, poder ver uma inspiração da criança e a genialidade, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai encontrando coisas tão esquisitas no mundo, né? Que a gente fala, Mas você, eu estava falando com meu marido, o Oliver, que você e o Fernando também, né? Vocês sim, dois. Mas você tem uma coisa linda que é essa criança muito, muito forte em você. Porque o meu marido, vou te contar uma história, o Oliver, ele é desenhista, ilustrador, escritor, produtor de livros infantis. E um dos clientes dele é a Disney. morri. Ele trabalha para a Disney, ele escreve os livros da Disney, ele desenha. E ele, o Oliver, é assim, quando ele passa numa vitrine de brinquedo, eu tenho que dar uma ré, assim, sabe assim? A gente tem que Igual a mim. parar, ele tem que olhar. Natal, ele é tão encantado com o Natal e eu não tenho tanto, eu te confesso, eu não tenho tanto. Mas eu me encanto com ele, porque aí eu tenho um marido e um filho ao mesmo tempo. Você tá Eu acho que acontece isso com o meu marido também, coitado. Eu acho que ele. até eu vou te mostrar que não dá para ler porque as letras ficam todas ao contrário. Mas, por Aham. exemplo, esse é um dos livros que ele produz, né? Olha que E aí, máximo! não, aí quando eu cheguei Eu aqui, conheço esse livro aí tem o já. nome do Oliver Biba aqui no livro do Frozen, entendeu? Eu tinha que te mostrar porque eu sou tão orgulhoso do meu marido que eu falei assim, ele produz isso. E já vou te Tô em mostrar, já que eu tô choque. te falando isso, ele fez uma coisa especialmente para você que eu vou eu vou postar, eu vou mandar para você, mas um dia eu vou te dar pessoalmente porque ele desenhou à mão, né? Ah, mentira. Então fica faço isso no final, mas como eu já estou falando disso, da Ai, Disney, meu que é tão pai. importante para você, ele fez uma coisa para você, uma brincadeira, bem humorada, tá? Claro. Eu vou começar do final, aí você vai tentar. Ai, Ele meu fez Deus. hoje para você. Ele Ah, começou. já sei. Não, Pra quem tem a Mentira, gente. Morri. Ah, não, gente! Morri. é seu, né? Pelo amor de Deus! E a gente vai mandar para você. Ele desenhou a mão para você. Oliver! Pelo Oliver tá amor ali na de cama, Deus! porque aqui já Você é não tá ótima companhia. entendendo, gente. Pelo amor de Deus. Ai, eu Você é amo seu. você. Aí eu vou mandar para você, só que ele vai assinar e a gente vai mandar pessoalmente, vai dar pessoalmente para você um dia, quando tiver. Eu não tô sabendo administrar isso. Porque quando eu soube toda a tua paixão da Disney, eu falei, gente, quando casei com o Oliver, tive que começar a assistir todos os filmes, porque ele tem que assistir tudo, ele tem que saber de tudo, entendeu? Aí eu fui ficando mais encantado. Ele tem os primeiros livros. A minha casa é uma biblioteca, assim, né, de livro infantil, né? E aí eu Desculpa, entendo mais e mais essas pessoas como você, como o Oliver, que tem esse menino, que tem essa criança que não pode crescer nunca, entendeu? não. Porque isso é lindo. Então a gente tem, né? A gente tem um marido e um filho ao mesmo tempo. Nossa, eu tô muito emocionado, de verdade. Porque a minha vida, eu passei um período assim de questionamento de se estar nesse lugar era algo estranho, Entendi. era algo difícil. Eu tenho coleção, eu tenho, Eu vi. enfim, ó, pra você ter uma noção, meu copo é esse aqui, meu abajur é esse aqui, a mão do Mickey, sabe assim? Tipo, E como meu quadro do... você como o Oliver tiveram uma infância linda, eu sei disso. Você teve Sim, uma graças infância a Deus. maravilhosa. Você não é assim, eu não vivi a minha infância, então vou viver agora. Não. Você e ele têm essa coisa em comum. Tiveram uma infância plena, né? Sim, e agradeço muito por isso. E, na verdade, talvez esse seja o maior motivo pelo qual por eu ser isso quem eu sou hoje. É. O fato de eu ter vivido intensamente essa minha infância fez com que eu entendesse que esse estado
que é diferente das pessoas entenderem como infantiloide ou Ingênuo. encararem como imaturidade, porque não está É, nesse lugar. não. Tá no lugar da sensibilidade, tá no lugar da alegria, no lugar do lúdico, tá em várias caixinhas que me tornam um cara forte para viver o mundo que eu vivo hoje, É entende? claro. E eu não e durante um tempo, como eu estava falando antes, durante o tempo eu comecei a me questionar se eu era um cara infantiloide ou um cara que não tinha maturidade para a vida e que enxergava as coisas só através de desenho animado, de história em quadrinho, de Disney, não sei o quê. E quando eu entendi que isso fazia parte da minha personalidade, isso só me dá força para eu continuar sendo quem eu sou, a minha vida ficou mais leve, mais fácil. Você fez Tipo, terapia ou isso são as suas conclusões? eu fiz terapia quando eu era criança, aí a minha terapeuta faleceu, e aí eu nunca mais consegui voltar a fazer terapia, assim, tipo, de verdade. Fiz algumas vezes, mas não consegui voltar. Ainda é uma coisa que eu pretendo fazer, porque eu gosto muito, você tá vendo, né? Eu falo mais que o Homem da Cobra. Não, tá uma delícia. Então, tipo, trocar com alguém é sempre importante. Eu Ó, uma sempre falo amiga isso pro aqui, meu marido. Prisciliane Ramos, ela falou: a sua fala é madura, né? A sua fala é Obrigado. madura, né? Então não tem. E eu entendi isso, eu comecei a analisar isso em você. Eu falei, gente, eu entendo isso e respeito muito. E não deixe isso ninguém tirar de você nunca. E você ninguém vai tirar. Porque E a na gente se verdade, o meu. reencontra com a infância na velhice. Dizem que tem que tem essa biológico encontro com a velhice, mas tem gente que né, tem isso sempre. E eu não tinha tanto, e eu não tenho tanto, confesso a você. Até o Oliver ri, porque a mim, por exemplo, eu posso assistir uma ópera e acreditar que a Carmen não vai morrer no final, entendeu? E que tudo vai. Eu acredito mesmo, Ivo, mas essa parte, assim, não tenho tanto. Mas eu convivo com alguém que é assim. E como você usa para o trabalho também, né? Sim, sim. Mas acredito agora fazendo uma análise do que você disse, assim, eu acho que ao mesmo tempo, por mais que você não tenha essa ligação com esse universo infantil e tal, você tem uma coisa da sensibilidade do artista, que eu acho que é esse o maior ponto e o maior lugar de admiração, assim, para quem é fã de um artista, é quando você enxerga através tanto da expressão artística quanto do comportamento, do falar, das relações pessoais, quando isso é feito num lugar de sensibilidade, sabe? É isso, assim, quando você fala, vendo você falar da ópera Carmen, o seu olho brilhou Eu no mesmo amo. segundo, entendeu? Eu amo. E isso é tão fascinante porque a gente consegue se enxergar pelo menos um pouco no outro. Quando a É. gente vê esse fascínio. Então, quando eu, sei lá, no meu canal aqui, no meu IGTV, que eu estou colocando várias coisas sobre as minhas coleções, o que eu gosto, onde eu me encontro e tal, eu acho que tem tocado as pessoas porque elas conseguem ver um pouco mais de mim de verdade. Aonde eu me encontro mesmo. Tipo, porque eu falo isso com amor e com um lugar muito especial dentro de mim, sabe? Então, quando a gente pode dividir isso com as pessoas, isso é tão, tão incrível. Eu acho que é Incrível. por isso que a arte é tão transformadora, porque a gente consegue trocar experiência, né? É. Agora segura, meu querido. Segura, segura. Agora vamos voltar. Porque aí tem todas essas coisas maravilhosas, todos esses musicais. Aí veio o Miss Saigon, que você trabalhou com Keila Fouque também, que eu amo. Deixa eu falar da Keila Fouque. A Keila Fouque eu conheci. Nós trabalhamos no Café Fotô. Mentira. Mas eu vou explicar. O Café Fotô
antes de ser o Café Fotô, que todo mundo que está aqui conhece, o Café Fotô era uma outra coisa. Era do fotógrafo Luiz Trípoli, um dos maiores fotógrafos do Brasil. Aham. E ele, que eu adoro, e ele tinha um café chiquérrimo. E que, assim, só ia pessoas, assim, a Marília Pêra ia assim, gente muito... que não podia entrar todo mundo. Era uma coisa, assim, muito exclusiva. E aí uma amiga minha me Era apresentou pro tipo um Trípoli. clube Era um clube. de Mas não tinha tipo high society, prostituta. assim. Não era essa coisa de prostituição, que também tem o seu valor, né? Tem Mas o era seu uma valor, coisa... né? Nós entretínhamos de outra forma, assim, né? Sim, sim, sim. E a Keila Fu que estava lá. E a Keila vinha dançando nas pontas, Maravilhoso. assim. É uma grande bailarina, gente. É uma coreógrafa, bailarina maravilhosa, linda, oriental. Nisei, Sansei, sei lá. E aí conheci e ela te ama tanto. Ela falou, meu filho. Eu ia falar isso, eu falei assim, a Keila, a gente se chamava de mãe e filho, porque a gente fazia Miss Saigon, e aí tinha uma cena ali no ensemble, em um número específico, que ela fazia minha mãe e eu fazia o filho dela. E ela brigava comigo, meu filho, você não sei o quê. Só que era uma coisa interna, porque ninguém via, a gente era do coro, então acontecia no cantinho, mas a gente tinha essa ligação tão gostosa que a gente se chama de filho e mãe desde até hoje. Ela O me Miss falou, Saigon foi em e você, mas 2007. você substituiu o Tomura às vezes, é isso? O Tumura, ele teve que fazer uma cirurgia numa uma época. O Tumura ele era muito presente, assim. Eu sei de espetáculos que ele nunca faltou nenhuma sessão. Ele era muito ponta firme, assim. Mas durante o período de temporada do Miss Saigon, ele teve que sair para fazer uma cirurgia no ombro. E aí eu e o Fábio Yoshihara dividimos o Ah, tinham papel. dois. Ah, tá. A gente substituiu Quantos anos você tinha? Você imagina? Eu acho que eu tinha 19, 18 ou 2011, 19. não, 2007. 7, 2000. Não tô sabendo fazer essa conta, gente. Eu nasci em 19 86. anos, mais ou Eu tinha menos. 20, eu ia fazer 20 anos. E era um papel, papel Era, era uma importante. responsabilidade gigantesca, porque tinha uma coisa meio. American Life, né? Não era isso que você falava? O American Dream, né? Que era aquele American número Dream. glamouroso, né? De dança, não sei o quê, nananana. Mas ao mesmo tempo tinha a coisa do malandro, da vontade de querer sobreviver, de ganhar o dinheiro, né? Tinha uma coisa esquisita e ao mesmo tempo muito carismática, muito sedutora. E eu era muito novo, foi o meu primeiro grande musical, né? Eu fiz outros espetáculos menores, Quanto tempo ficou em mas cartaz? 1 ano e meio a gente ficou para um espetáculo desse porte até bastante tempo. E a gente fazia espetáculo de quarta a domingo, era uma loucura. 2 sessões no sábado, 2 no domingo. Enfim, um musical de 3 horas e 15, né? Tipo, era grande, né? Era uma saga, o Miss Saigon. E aí, quando o Tumura teve que fazer essa cirurgia, eu entrei nesse papel. Depois o Fábio Yoshihara também entrou para não sobrecarregar um cover só até o Tumura voltar. E aí ele voltou, enfim, mas foi uma experiência Você já viu aquele vídeo que inacreditável, assim. tem um vídeo no YouTube na Hebe, vocês na Hebe? Tem, É, eu tem a vi. gente na Hebe e apareceu lá no corinho, lá no Aí a cantinho. câmera pega você. Acho que a Hebe não sabia quem você era, né? Não sei o que. Não. Ela tava, ah, meu amor, meu amor. E aí a câmera pega você tão lindo assim, rindo, tão feliz Tinha ali. cabelo ainda. Aí Eu todo veio, com aquele terno azul cheio de brilhante, maravilhoso. e Uma- veio o Harry Spray veio depois disso. Hairspray foi 2009. Isso, 2009. 2009. E aí veio o Segura, meu querido. Veio o Se- Tim Maia, né, meu amor? Que Em eu já tava aqui, 2011. mas eu só ouvia falar em você, todo mundo falando essa coisa. Agora, você já falou demais do Tim Maia, mas eu tenho uma coisa que eu quero saber aqui. Diga. O que do Tim você já tinha e o que o Tim te ensinou? O que você já trouxe e falou assim, ó,
essa característica, que essa cor na voz, que isso aqui eu já tinha, ou que você teve que transformar? Ou Olha, teve um equilíbrio nisso? tiveram algumas questões, assim, tipo, eu gostava de cantar músicas do Tim Maia, mas o meu timbre não era muito, não era exatamente, tipo, eu cantando normal, sem cantar como Tim Maia, tinha uma proximidade, mas não tinha, não era exatamente o trabalho que foi feito técnico que as pessoas que fossem ao teatro ouvissem e falassem, caraca, parece a voz do Tim Maia, né? Parecia. Eu tive que fazer esse trabalho técnico, mas pensando no geral, assim, eu acho que o que eu tinha como característica que é muito parecido com o Tim é esse jeito bonachão, despojado, assim, sabe? De usar o corpo, até a questão do corpo, né? A gordura como uma maneira de humor e sedução ao mesmo tempo, sabe? Charme, Essa era uma coisa que eu sentia muito que o Tim tinha e que eu tenho muito na minha personalidade. Mas a Mas voz eu acho que teve que trabalhar bastante. a voz teve que trabalhar bastante. Não era uma voz que já estava pronta para esse repertório. Não, não, não. Assim, bom, pelo menos eu acho que não. Eu acho que quando eu sentia ali, eu ouvia 24 horas, assim, eu saía do ensaio, eu botava o fone, eu dormia com o fone com ele cantando no meu ouvido, para ficar nesse lugar. E foi muito especial, assim. Agora, uma coisa que eu acho que eu emprestei pro Tim, que eu acho que o Tim, ele era muito 880, né? E aí existiam muitas pessoas que amavam o Tim Maia e muitas pessoas que por de coisas de contrato ou de alguma coisa que as pessoas ficaram dependendo dele, ele era uma pessoa muito amada e odiada ao mesmo tempo. E eu acho que não só eu, mas o espetáculo como um todo, a gente defendeu o Tim Maia nesse lugar, sabe? De uma pessoa que, infelizmente, tinha atitudes equivocadas por conta dessa indústria que não aceitava tanto um homem daquele tamanho, negro, poderoso, e não tinha o mesmo espaço quanto um outro lugar. E aí, pensando em tudo isso, depois que vivi o espetáculo e até refletindo um pouco sobre os dias que a gente está vivendo hoje, talvez hoje eu não pudesse fazer o espetáculo, É, sabe? uma coisa, a Talvez não, Fabiana Cosa, né? eu não poderia fazer Você o sabe da história espetáculo. da Fabiana Cosa? Sei Você da diz por história essas dela. razões. Na verdade, eu acho que principalmente por essa questão assim da oportunidade mesmo, sabe? Depois que eu fiz o espetáculo, o Danilo de Moura fez eu tive que ir para a Turquia para gravar a novela e o Danilo, eu não tinha substituto até o Danilo entrar. E aí o Danilo entrou para ficar no meu lugar e quando eu voltei a gente dividia o papel. E o Danilo é negro. O Danilo é negro. E aí, hoje a gente tem esse entendimento, né? Acho que naquela época, a gente, de maneira alguma, eu quis tomar o lugar de alguém ou qualquer coisa parecida. Eu só Claro. estava homenageando e contando uma história. Mas hoje a gente entende que esse lugar precisa se pensar e ser avaliado, sim, A porque representatividade, né, que a gente porque tanto fala. exatamente a representatividade de um cara que tem sim capacidade de fazer o espetáculo, por que não, entende? É. Então eu acho que A Cissa Castello, né? Sabe a Cissa Castello? foi a Cissa que foi A Cissa a produtora Castello, de eu vi elenco. uma entrevista dela falando que hoje ela seria trucidada. É. E talvez você também. Eu também, o João Fonseca também, o Sandro Chaim Eu também. não ia tocar nesse assunto, mas eu tô tão feliz da sua
da sua disponibilidade de falar sobre Não, mas essas é porque eu acho que é isso. Eu acho que a gente evolui também. E em nenhum momento naquela época, eu não tinha esse entendimento. E talvez até mesmo as pessoas que conviviam comigo não enxergavam nesse lugar. Porque elas olhavam para mim e falavam assim, cara, ele tem capacidade de fazer a peça. A questão não E é vamos essa. falar para as pessoas que não sabem, que muita gente já sabe, mas que você fez o teste para fazer o filme e não foi aprovado. Mas você Exato, fez o teste para a peça e concorreu com outras pessoas e foi aprovado, exato. né? Quer dizer, você não, você por mérito, né? Vamos falar, você estava lá Aham, por mérito mas você está certíssimo de falar. Inclusive eu falei com, enfim, é, a ge- é, o Silvério Pereira, que ele falou que quando ele fez Bacurau, ele falou: eu faço se vocês mudarem o papel, porque o papel era de uma mulher trans. A personagem seria uma mulher trans. E ele falou: não, eu não quero fazer, se for assim, vocês chamam uma mulher trans. Se vocês mudarem o papel, eu faço. Ele correu o risco de perder o papel aham, para mudar isso. Fala assim, vamos, se é para uma mulher. E no filme tinha uma mulher trans fazendo um outro papel. Né? Mas aham, ele falou: não, eu não quero fazer. Sendo que ele fez anos uma peça BR trans. aham. Mas eu acho maravilhoso você falar disso, porque a gente tem que falar. Agora, falando da voz, Eu vamos acho que a falar gente da voz. aprende, né, Edson? Acho que o lugar tá nesse aprendizado. Naquela época, a gente não via isso como uma questão, não via isso como um tirar a oportunidade de alguém, mesmo porque eu fiz um teste, eu fui aprovado, enfim, não tá, a questão não está nesse lugar, a questão está na representatividade e no posicionamento protagonista que um negro tem que ter nesse lugar, É, entendeu? é. E que também não tem a ver com o universo do teatro. Eu acho que isso é uma discussão que a gente ainda vai evoluir muito, Muito. né? Porque se Deus quiser, um dia a gente vai dizer que o mundo não existe mais preconceito e a gente vai poder igualitar as condições e as oportunidades para todas as pessoas, porque sim, eu sou branco e homem e de classe social é, média, de classe média alta, eu tenho sim os meus privilégios e isso tem um significado e um peso. De que forma que a gente pode entender a sociedade e igualitar nesse lugar para quem sabe daqui a pouco a gente não pensar mais nessa questão, porque Porque eu vou te estamos no colocar uma mesmo coisa. patamar. Né? No patamar, A, não, perdão, não é essa palavra. Mas estamos ocupando igualitariamente esse lugar. E, infelizmente, a gente não está. Então, a E a gente gente, precisa uma coisa que eu fico ter essa feliz é de consciência. ver o Brasil olhando para dentro, olhando para si mesmo cada vez mais e fazendo musicais e contando história, a nossa história, Sim. cada vez mais a nossa história, com Elis, com Tim, com Elsa, com tudo isso. E uma coisa só para falar, fechar um pouco esse assunto, por exemplo, eu que amo ópera, sei que para chegar a ter uma princesa dinamarquesa, uma rainha dinamarquesa negra numa ópera, para ter uma Traviata negra como nós já temos hoje, foram muitos anos de sofrimento que essas cantoras negras tiveram que passar. E hoje elas Muito. já ocupam esse espaço. Então eu consigo assistir uma Traviata com uma cantora negra e acreditar e saber que isso é possível. A cor na ópera, talvez ela já tenha o racismo que foi tão, que ainda existe tanto, mas ele, por muito tempo, as cantoras tinham que se pintar para fazer a Ida. Callas teve que se pintar de preta para fazer a Ida. E hoje em dia se encontram Aidas negras para poder falar. Agora, a gente não tem muito tempo, porque tem uma hora só. Mas eu estou amando e eu acho que é importante a gente discutir isso, falar sobre isso, Muito! Nossa, que porque, privilégio! porque Como você é maravilhoso, como você é aberto para tudo. Eu fico tão que é feliz. importante, né? Porque, por exemplo, assim, se você me perguntar, você tem vontade de fazer a peça de novo? É claro que eu tenho. É Hum, óbvio que eu tenho. Eu amaria fazer esse espetáculo novamente.
Mas eu sei que hoje eu não posso fazer mais. Quem sabe daqui a alguns anos eu poderia fazer uma homenagem ao que isso representou dentro da minha carreira, o que isso representou na minha vida. Mas montar esse espetáculo hoje, se tivesse que estrear depois de amanhã e eu ocupar esse lugar, talvez eu fosse muito atacado. Mesmo as pessoas sabendo que eu fiz muito sucesso com o espetáculo há 10 anos atrás, enfim, com toda essa questão. Mas eu acho que é importante a gente discutir e refletir esse lugar. Muito bom. Agora deixa eu te falar uma coisa que eu preciso saber, que eu estou curioso para saber, porque eu tenho Diga. um sobrenome que conta uma história muito antiga dos judeus sefaraditas também, né? E você, eu sei da história do seu avô toda, Aham. da história judaica. E você tem alguma relação? Você guardou desde criança tradições judaicas ou você nunca teve isso na parte da sua família, mãe, pai? Não, nunca tive isso. Mesmo porque a minha avó, a mãe da minha mãe, era kardecista. Então é uma grande mistura. A família do meu pai era católica o meu avô é judeu. A família do meu pai, meu avô e minha avó eram católicos. E a família da minha mãe, a minha avó era kardecista, que eu não tive a felicidade de conhecê-la, porque ela faleceu, minha mãe tinha 15 anos de idade, É. e o meu avô é judeu. Então, foi uma grande mistura religiosa ali, tipo, É. em termos familiares, e eu não entrei a fundo em nenhuma, assim, fiz primeira comunhão quando era pequeno, Ah, né? tá. Tipo, Teve bar tive. mitzvah? Não, eu não tive. Ah, entendi. Não, eu não tive essa ligação Porque judia. também o judaísmo, normalmente, ele passa da mãe, né? Quando Exato, não e a é... minha mãe não tinha É. essa ligação, porque a mãe dela também não tinha. Mas você gosta de história? Você gosta quando você já ouviu falar no Isaac Ben Yehuda Abravanel, dessa história toda do século Eu, XV, né? eu não conheço toda a história, mas eu sei que o sobrenome, né, o homem Abravanel, tem um peso e uma trajetória muito É impressionante. uma das mais antigas e distintas famílias judaicas, né? É, O teu avô mesmo. traz no nome e na história a história de uma pessoa que nasceu em 1437, chamada Isaac Ben Yehuda Abravanel, que foi um estadista, filósofo e financista que salvou as finanças de Portugal e depois expulso foi para a Espanha, salvou as finanças de Espanha e teve que fugir da Inquisição. Quer dizer, toda essa história sefaradita, que é parte da minha história também, mas eu também, eu nunca, a gente nunca foi ligado à religião judaica, mas Aham, eu acho uma história linda e absolutamente. trágica e linda É. que a gente carrega no nome, né? Assim, pelo menos os Cordeiros, os Pereiras, os Silvas, tantas pessoas que no Brasil que são assim. A história em si, em todos os aspectos, é por isso que a gente fala que jogar, queimar, você vê um museu pegando fogo, isso é tão desesperador, né? Porque a nossa história faz parte da nossa vida, faz parte da nossa formação, daquilo que a gente tem no DNA. É tipo, Né? não dá para jogar fora, não dá para não ser valorizada, não dá para não ser contada. Então, quando a gente em algum momento tem alguma situação onde a gente vê o nosso país não prestando atenção na nossa cultura, cara, isso me deixa muito abalado, muito mexido e muito revoltado, porque eu falo, não é possível que você só sabe pensar no seu e não pensa no de todo mundo, né? Porque isso faz parte da história de todo De mundo. todo mundo. Eu falei já isso para alguns amigos aqui, vou te falar, porque uma vez eu estava com meu marido aqui numa loja de roupas e a vendedora olhou para o meu marido e falou assim: "Ó, aquela roupa fica bem no seu marido que é escuro." Aqui na Alemanha eu sou escuro. Aqui na Alemanha as pessoas veem, conseguem enxergar
as minhas raízes de uma certa forma também, porque, né, eu com Sim. certeza tenho negro e índio no meu sangue também, não só Aham. Na sua sefaradita. árvore, né? Na minha árvore genealógica. E aqui, a gente que no Brasil pode se considerar tão branco, quando a gente sai, a gente esquece que é latino, entendeu? É. A gente esquece que é Que exótico doido aqui. isso, né? E eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, né? Ela enxergou a África em algum lugar em mim aqui, entendeu? Aham. Porque Isso é muito especial. Porque eu acho assim, o gostoso de morar aqui é de saber que eu vou trazer uma referência que eles não têm, entendeu? Eu não quero me parecer com eles. Eu quero sempre carregar esse Brasil, esse privilégio de ser tão misturado que a gente tem, né? Aham. Agora deixa eu falar uma coisa, porque tá acabando, eu quero saber de uma coisa. Voz. Ah. Você tem toda essa história. Você estudou canto, você tem disciplina, aquecimento, essa coisa toda, você faz tudo. Então, eu Eu vim tenho que de um. pular. Gente, desculpa, tá meio esquizofrênico, mas eu tenho que pular porque eu tenho que aproveitar o tempo com você. Eu não posso. Ah, amor, mas não tem problema. De repente a gente pode fazer uma segunda live também outro dia, sei lá. É. Né? Mas enfim, o que eu vejo como voz, eu estudei, eu comecei a cantar imitando a Biba Chu, que não sei se você lembra dela, Biba Chu, que ela cantou comigo várias vezes. maravilhosa. Eu comecei a E- cantar porque eu imitava ela. E aí depois eu comecei a fazer canto coral no colégio, porque a minha mãe começou a perceber que a voz saía de maneira fácil, mas ainda não tinha nenhuma técnica, era natural. E aí eu comecei a encontrar alguns professores de canto, fiz algumas aulas, até o dia que encontrei o meu mestre hoje, que é o Rafael Vilar, que continua sendo o meu professor, meu mentor, que é um jovem pesquisador da voz em todos os sentidos. E é impressionante, assim, seria muito legal você bater um papo com ele um dia, Edson, porque ele Ai, é, quero sim. Eu sei. ele é assim, é uma evolução no Você sentido. me passa o nome depois? Eu passo o nome e passo o telefone dele também. Rafael Vilar, ele tem uma visão de amplitude dentro da evolução musical, em todos os sentidos, assim, em trabalhar a voz, com a técnica, obviamente, mas preservando o que há de mais indivíduo de cada Pessoal. um, É. pessoal, e não querendo transformar a minha voz igual à voz de outro cantor. Não, essa é a sua voz. Então vamos trabalhar tecnicamente para a sua voz acontecer da melhor maneira possível. Ele é excepcional, assim, ele é maravilhoso. E aí é uma pessoa que me trouxe muita técnica para que eu pudesse esquecer da técnica enquanto eu estou trabalhando. A história do suporte, do apoio, do respiração, tudo. Fala de tudo, fala muito de ressonância, fala muito de amplitude em toda a cavidade do cérebro, porque muitas vezes a gente só fala da voz que sai da garganta, mas a gente acaba não utilizando todos os pontos ressonadores que a gente tem na nossa cabeça e expandir esse som. O como a gente trabalha com o microfone, porque muitas vezes a gente está preocupado na emissão do som e às vezes a gente esquece que o microfone é um elemento positivo para o nosso trabalho. A gente É não como precisa. um instrumento, né? Exato, a gente utiliza ele como um facilitador para essa voz chegar. Então, assim, como é fazer, sei lá, uma temporada de carnaval onde eu faço show de quarta a quarta, sabe Deus que horas, pegando avião todo dia, indo de Salvador para BH e voltando para São Paulo de um dia para o outro, tendo que fazer show em todos esses dias. Se eu não tivesse técnica, eu não aguentaria fazer. Não. Mas é justamente esse lugar que me fortalece para eu poder exercer a minha arte, enfim, a minha paixão pela Só, música. só adiciona, não tirou nada de você, só fez com que você ficasse mais livre, mais seguro, né? Exato. Eu acho que seria Ah, maravilhoso você acabando, conversar tem com ele. 50 e poucos segundos. Eu vou me despedir de você, não quero te prender mais, porque, cara, foi tão. Que privilégio estar aqui com Obrigado, você. Edson. Gente que está aqui, muito obrigado a todos. Desculpem a gente não dar tanta atenção, mas a gente deu o nosso melhor aqui para deixá-los
felizes também, Foi né? muito especial. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Espero um que a beijo gente se no encontre mais vezes. Fernando. Eu amei o desenho. Manda um beijo pro Oliver. Vou mandar para você. Fernando, Cíntia, a família toda. Um beijo, querido. Tudo de bom. Obrigado. Tchau. Tchau, galera. Beijo, galera. Até a próxima.